Você está feliz de estar aqui? Aleluia. Nosso pastor está descansando, nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus nesta manhã. Você, acho que não pode ainda abraçar, né? Abraçar não, né? Abraçar não. Pode? Abraça quem quiser, tá bom? Deus te abençoe e te dê um tempo maravilhoso na presença dele. O povo gosta de abraçar, mas crente parece que gosta de abraçar mais que o povo, né? Só não fica dando cheirinho no cangote aí que, né? Aí tá tudo certo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Salmos 34. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, filhos, e escutai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal E os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Quantos querem viver um ano abençoado e feliz? Pois é isso. É assim que começa essa palavra. Davi, deixa eu te dar um breve contexto desse salmo. Veja bem o que está acontecendo aqui. Davi escreve esse texto após uma experiência amarga, difícil, uma experiência que nós poderíamos chamar de injustiça. Davi fugindo de Saul. Davi que sempre foi fiel ao rei, fugindo de Saul. Ele, depois de tentar algumas vezes, ele toma uma decisão terrível. Ele decide correr para o terreno do inimigo, porque ele pensou, a Bíblia diz, porque a segunda vez que ele esteve lá, a Bíblia diz que ele pensou assim, olha, eu vou correr lá para o terreno do inimigo, porque eu acho que lá o Saul para de me perseguir. Mas essa não era uma decisão correta, como nunca é uma decisão correta quando nós decidimos, quando enfrentamos problema, nós corrermos para o terreno do inimigo e nos enclausurarmos lá ou nos protegermos lá. Lá não tem nada para você, amém, querido? Não tem nada para nós. Mas ele tomou essa decisão. Foi uma decisão provavelmente impensada, ou pelo menos mal pensada. Como nós tomamos decisões nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz, eu não sei, aí no texto teu, no topo, né, no título do Salmo, está dizendo assim, Salmo de Davi, quando ele fugiu amalucado da presença de Abimeleque, ou, como está escrito lá no texto histórico, de Aques, o rei dos filisteus. Quando chegou lá, ele achou que ia passar despercebido, mas as pessoas disseram assim, não é esse o Davi, de quem cantam, Davi feriu milhares. Não, Saul feriu milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Estavam dizendo para Aques, dizendo assim, esse é um general lá do inimigo, que inclusive andou fazendo uma destruição no nosso meio, no meio do nosso povo. E ele então, ele é descoberto, e a saída que ele teve, né? Alguns pensam que foi uma saída inspirada por Deus, mas eu acho que foi uma saída humana mesmo, daquelas que a gente bola, sabe? Aquelas saídas doidas. E ele se faz de maluco na presença do rei Aques. Ele se faz de doido. Você imagina você numa situação como essa? Às vezes a gente passa pelos textos bíblicos e a gente não se coloca ali, né? Que loucura, nós estamos falando de um general.
com uma unção sobre a vida dele, com uma promessa de ser um rei, sendo preparado por Deus para ser um rei, e de repente ele resolve dar uma de maluco, babar. A Bíblia diz que ele babava. E o rei Aques dizia assim: eu já não tenho doido aqui demais, aqui perto de mim, para vocês trazerem esse outro aí. Tira esse sujeito da minha presença. E tira esse sujeito da minha presença foi graça de Deus. Porque algumas coisas que nós reputamos como problema, às vezes é livramento de Deus. Mas foi um momento vergonhoso, queridos. Foi um momento humilhante. Eu imagino naqueles segundos, quando as pessoas se identificaram Davi, ele dizendo assim: mas o que eu fui fazer? Já passou por isso? Em situações que você fala assim: meu Deus, o que eu fui fazer? Onde que eu fui me meter? Por que eu falei essa bobagem? Por que eu fiz isso com meu filho? Por que eu corri para me proteger nesse ambiente? E aí ele resolve dar um de doido. E a Bíblia diz que ali ele se foi e foi para outro lugar. Terminou a história. Mas eu imagino o coração de Davi, que ele foi para um outro lugar, um lugar alto, uma caverna onde ele se escondeu por algum tempo. Mas eu imagino nesse trajeto ele pensando: meu Deus. Primeira coisa que eu acho que veio no coração dele foi dizer: glória a Deus que o Senhor não olha as bobagens que a gente faz, né, Levi? Glória a Deus que o Senhor é misericordioso. Glória a Deus porque Ele não vê todas as bobagens que eu escrevo nessa internet. Ele não vê, não, Ele vê, viu, querido? Mais do que os teus seguidores, mais, né? Glória a Deus porque o Senhor é um Deus de misericórdia e de graça. E aí, ele escreve esse salmo. Olha só que interessante. Aí eu quero ler o salmo para você inteiro agora. Põe os seus olhos comigo lá. Depois de ele viver esse tempo de humilhação, de tristeza, de injustiça, de perseguição, de frustração. Eu não sei como é que você terminou o ano de 2022, talvez frustração. Aí Davi resolve mudar o tom da conversa. Davi começa a dizer: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes ouvirão, e eles se alegrarão, diz o texto. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele está dizendo: venham, engrandeçam o Senhor. Ele diz assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu busquei ao Senhor. Eu imagino que quando ele estava ali, se deu de louco, ele falava assim no espírito dele, falando: Senhor, me livra dessa, me livra dessa, me livra dessa, me livra dessa. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, eu livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Em outra versão diz: o teu rosto jamais será confundido. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E aí ele diz, um dos textos que você mais conhece: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, diga bem-aventurado é o homem que nele se esconde. É bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois em nada tem falta aqueles que o temem. Essa é promessa para mim e para você.
Temei ao Senhor, porque os seus santos, eu e você, aqueles que temem ao Senhor, em nada terão falta, diz o texto. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E aí ele faz esse intervalo e diz assim: vinde, filhos, e escutai o que eu vou ensinar a vocês. Verso 15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Diz o texto: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva aqueles que têm um coração, um espírito oprimido. Você pode estar vivendo um tempo de tristeza, de quebrantamento. O Senhor está dizendo para você, nessa manhã: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, aberto à sua palavra, aberto ao seu caráter, aberto à sua vontade. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas, diga de todas, o livra. Aleluia. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Está falando de salvação, querido. Eu não sei quanto a você, mas só de ler esse salmo, eu sinto que a atmosfera nesse lugar mudou. A atmosfera neste lugar mudou, queridos. Nosso coração se alegra só de ver essas poderosas palavras do Senhor, que são verdades para a nossa vida, que são verdades para a minha e para a tua vida. Nosso coração se enche de confiança. Nós sabemos que temos um Deus que é fiel em toda a sua palavra, amém, queridos? Mas eu quero voltar agora para o texto central de que nós lemos aqui. E o texto central está lá dizendo assim: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Diz o texto assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para o bem? É uma pergunta. No meio do salmo ele faz: olha, quem quer ter uma vida longa e viver dias felizes, começando com 2023? Aí ele fala uma coisa tão especial, queridos, muito especial. Você quer isso? Vou te dar um conselho. A minha esposa falou assim, orando por mim, falou: Senhor, que ele seja usado por Deus e fale uma palavra prática. Então vai ser prática, viu, meu amor? Deus ouviu a tua voz. Ele disse assim: simples. Você quer ser feliz? Tem tantas fórmulas por aí. Eu vou dizer para você um jeito de ser feliz. Refreie a língua do mal, e os lábios de falarem dolosamente. Dolosamente significa com dolo. Um engano que quer provocar o mal a alguém intencionalmente. Os lábios que falam dolosamente. E essa é a palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã. E eu vou tentar aqui, você vai ver eu me abaixando aqui para ver minhas anotações, é porque o zoinho já não ajuda, tá bom? Em outra versão diz assim, na linguagem de hoje diz assim: vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Na NVI diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarda a tua língua. Refreia a tua língua. Diz assim: ponha um freio na tua língua.
Acabou a pregação, pastor. Não precisa nem de anotação mais. É isso aí. Mas eu vou trazer algumas lembranças ao nosso coração. Há muitos anos atrás, o pastor Edson teve eu não lembro se foi uma série, ou foram duas, ou somente duas pregações, que ele colocou o título de, não sei se você lembra, Márcio e Rubens, não que vocês sejam mais velhos, não é isso. Mas alguns irmãos vão lembrar, você é o profeta da sua vida. Sim ou não? Você é o profeta da sua vida. Então, o que o salmista está dizendo para cada um de nós nessa manhã, se você quer ter resultados positivos na sua vida neste ano, se você quer ter resultados melhores a partir destes dias, e talvez você pense assim, pastor, eu já ouvi tanto isso, e é verdade, queridos, esse é um tema que tem sido explorado através de pregações, tem sido explorado através do ensino da Bíblia, tem sido explorado através dos treinadores de comportamento. Hoje existe uma área não sei se é da psicologia, mas chamado neurociência, que descobriu, ou que pelo menos trouxe essa descoberta a um nível mais popular. O quão importante é você cuidar das palavras que você fala. As empresas estão usando isso. Perceberam que os ambientes de negócio mudam quando as pessoas mudam a sua linguagem. Perceberam dentro das famílias que os resultados mudam quando nós mudamos a forma de que nós falamos. Então, o texto diz assim, simples, ponha um freio, e aí eu vou usar uma outra palavra dizendo aqui, ponha um freio nas suas palavras negativas. E eu quero fazer um contraponto aqui, palavra negativa não é o antônimo de palavras positivas. Porque ao contrário do que os treinadores falam, não é? De que somente você fale somente palavras positivas, fale somente palavras positivas. Não! Na verdade, quando a Bíblia está dizendo, pare de falar o mal, e falar de forma enganosa, Ele está levando você para o coração de Deus. Porque não basta trocar palavras negativas por positivas. Nós precisamos trocar palavras negativas que têm origem no destruidor, naquele que veio para roubar, matar e destruir, e começar a falar palavras de Deus, aquilo que Deus diz, aquilo que revela o seu caráter. Amém? Vocês estão aqui? Descobriram, queridos, que falar de maneira positiva ativa algumas substâncias químicas no cérebro, que alimentam hormônios, que trazem alegria, que trazem um espírito mais forte, uma emoção mais forte, mais otimista. Aquilo que a palavra de Deus tem falado há anos. E eu acho maravilhoso, porque as pessoas estão sendo treinadas para boas coisas. Entretanto, é importante também dizer isso, queridos, que nós precisamos ser treinados nessas coisas, sem perder o fundamento da nossa fé. Amém, queridos? Amém? Então, nós somos frutos do que nós falamos. Nós somos o resultado das palavras que a nossa boca diz. Na verdade, a Bíblia está repleta de afirmações a respeito disto. Uma oportunidade que Deus está nos dando
de lembrar essas coisas simples que estamos vendo hoje, é porque nós precisamos, não sei quanto a você, querido, mas vou falar pelo pastor Davi, porque a Bíblia diz que só o homem conhece o Espírito que nele está, né? Só o homem conhece a si mesmo, e o Senhor conhece. Então eu vou falar por mim, eu não sei por você, eu preciso ouvir isso. Eu estava estudando isso, falei, Senhor, glória a Deus, estou começando um ano, o Senhor está me lembrando que eu preciso mudar minhas palavras. Eu estou começando o ano e estou me lembrando que eu preciso trocar algumas coisas que estão, parece que impregnadas na minha vida. E eu preciso trocar, fazer isso. Primeira coisa que eu quero lembrar você, que há poder na palavra de Deus. Há um poder criativo na palavra de Deus. Em Hebreus diz o seguinte, que pela fé, nós entendemos que todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Estou dizendo que todas as coisas foram criadas pela sua palavra. Gênesis 1, capítulo 3. No versículo 1 e 2, está dizendo que Deus criou a terra. No versículo 2 está dizendo que, entretanto, em algum tempo, a terra estava sem forma e vazia, porque Ele não criou sem forma e vazia, mas os estudiosos dizem que há um tempo ali, entre o versículo 1 e o versículo 2, a terra se tornou um caos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, diz o texto lá. Mas olha só, queridos. Quando Deus vê aquilo, Ele fala assim, meu Deus, que será de mim agora? O que fizeram com a minha criação? O texto não diz que Deus ficou lamentando, não. No versículo 3, imediatamente está escrito, leia aí na sua Bíblia, está escrito assim, e disse Deus. E disse Deus, haja luz. E houve. E disse Deus, haja firmamento. E houve firmamento. E disse Deus, que haja a separação do firmamento e as águas. E formou os mares. E disse Deus, que haja a diferença entre o dia e a noite, criou os astros. E disse Deus, que haja a vegetação. E Deus foi criando e dando forma, queridos. Isso é uma lembrança. Talvez você fale, pastor, eu já sei dessas verdades, mas o que o Espírito Santo quer é trazer à nossa memória que há um poder criativo quando Deus fala. Isaías 55, versículo 10, porque diz assim, o profeta falando a palavra do Senhor, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas ela vai prosperar naquilo para o qual a enviei. Esse Deus que age dessa forma, em Gênesis diz que Ele resolveu, fez uma convenção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diz assim, vamos formar o homem, façamos o homem, a nossa semelhança. Diz o texto que nós fomos formados à semelhança de Deus. E apesar, queridos, de nós de Adão ter caído e o homem caiu, e muitas das suas prerrogativas, muitas da sua capacidade ter decaído, e graças a Jesus, porque o seu plano foi retomado, e nós fomos recriados em Cristo Jesus.
Nós vamos gastar tempo nisso, mas hoje nós somos de novo novas criaturas, amém? Você crê nisso? Então você e eu, aprove ao Senhor na sua soberania, entregar a nós essa capacidade de falar e ver o fruto criativo daquilo que nós falamos. Você e eu. Então, queridos, eu quero te dizer que Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Deus tem compromisso com o que Ele diz. O texto que nós lemos dizendo, olha, assim como a chuva cai sobre a terra e sobre a semente, e ela produz cada uma segundo a sua espécie ali. Da mesma forma, a minha palavra não volta vazia. Jamais, Deus está dizendo, jamais minha palavra volta vazia. O Espírito Santo está lembrando isso, queridos, porque quando eu e você entendemos que o Senhor entregou a nós essa autoridade, queridos, nós vamos tomar mais conta das coisas que andamos falando. Por isso, acho que o Davi, ele caiu a ficha, sabe aquela história, caiu a ficha, meu Deus, quando Saul começou a me perseguir, eu deixei essas informações virem sobre o meu coração, encherem meu coração de temor, encherem meu coração de expectativas ruins do futuro, expectativas negativas, medo de morrer, medo de perder o propósito de Deus, medo de não cumprir aquilo para o qual foi chamado, e caiu a ficha. E aí Davi começa a exaltar ao Senhor, e nesse momento ele diz, você quer ter uma vida diferente? Refreia sua língua. Provavelmente Davi deve ter não só pensado, mas ele deve ter falado com seus amigos. Gente, vamos, temos que dispersar. Vamos, eu vou ter que ir lá para o terreno dos filisteus, para o terreno do inimigo. E é mais ou menos como a gente age, queridos. E nós começamos a profetizar negativismo. Nós começamos a falar e julgar as pessoas. Nós começamos a julgar as situações, dar prognósticos das situações negativas. Você começa a olhar para o passado e ver as experiências que viveu até então, e parece que um sentimento negativo, e a nossa língua é rápida no falar, é rápida no proferir, e imediatamente nós começamos, ao invés de alinhar o nosso coração com aquilo que Deus diz, com as verdades de Deus, nós começamos a alinhar o nosso coração com a sabedoria humana, e a gente fica até orgulhoso. Quem já disse, eu não sei, eu acho que vocês não tanto, mas eu já disse tantas vezes assim, eu falei que ia acontecer. Os que são mais lógicos, né? As pessoas que têm um temperamento mais lógico são assim. E eu fico todo orgulhoso, falo para mim assim, falei, e a gente fica orgulhoso disso. Só que a gente não percebe que você não prognosticou o futuro. Você semeou o futuro. A gente não percebe que as nossas palavras... Deus não chamou você para dar prognóstico de nada, meu irmão. E nem eu. Pastor, mas eu devo ignorar as coisas? Não. O Senhor nos dá visão de futuro. O Senhor faz nos entender coisas que o mundo não entende. Diz o texto em Coríntios, diz assim, olha, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. É verdade. A questão não é a tua esperteza de ver o futuro. A questão é o que você faz com isso que você está vendo.
A questão é o que nós estamos fazendo com o que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo está fazendo a gente se colocar na presença de Deus e pedir para Ele mudar a situação. O que nós estamos vendo com os nossos filhos vai fazer a gente tomar uma postura diferente, parar de falar a destruição, parar de falar o negativismo, parar de falar as coisas ruins, parar de julgar este ou aquele, parar de ofender as pessoas, parar de tantas coisas ruins que temos falado. Ou você, o que você está vendo diz assim: você precisa ser sal e luz neste lugar. Você precisa trazer o Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo está, ali há liberdade, ali não há confusão. Se parece que está um caos na sua casa, se parece que está um caos, Deus não está esperando que você fique falando do caos. Deus está esperando que você e eu comecemos a falar: haja luz. Se o pecado está superabundando em alguma coisa que você está vendo, que você comece a falar: haja graça de Deus, haja arrependimento, haja contrição de espírito, porque o Senhor acolhe aquele de espírito contrito. Amém, queridos? Simples, importante nesses dias nós lembrarmos como é que as palavras surgem em nossa boca. Em Lucas, o evangelista relata uma palavra de Jesus. Lucas 45, na parte B, do versículo 45, diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a gente joga para fora aquilo que está em nosso coração. Provérbios, capítulo 18, versículo 20, diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios, ele se satisfaz. E parece que você fica assim, mas espera aí, gera daqui, mas está dizendo que vem daqui, alimenta aqui. Não parece contraditório? O evangelista de Mateus escreveu sobre o mesmo episódio, capítulo 15, versículo 18, dizendo assim: mas o que sai da boca do homem vem do coração. E aí ele diz, e é isso que contamina o homem. Olha que interessante, queridos. O que contamina o homem é aquilo que sai. A palavra coração aqui nós podemos entender como alma. E quando ele fala assim, contamina o homem, está falando do homem interior, a sua identidade real, seu espírito, aquele que você é na sua essência. Ele está dizendo o seguinte, queridos: há um processo, é um círculo vicioso, em que você fala e aquilo alimenta o seu coração. E do seu coração saem novas palavras, fala, e aquilo alimenta o seu coração. E aí você fala, e alimenta o seu coração. E você fala, e alimenta o seu coração. E os resultados começam a vir. Portanto, eu e você, nesse ano, precisamos escolher onde vai ser a nossa fonte. Nós precisamos quebrar esse círculo vicioso. Porque se aquilo que você fala alimenta o seu coração, se você fala palavras negativas, o seu coração vai se alimentar de verdades negativas, de fatos negativos, você vai se tornar negativo, você vai se tornar um incrédulo, você vai se tornar o profeta do seu desastre. Provérbios diz isto. Você vai se tornando
você às vezes fica procurando, não sei, as coisas não dão certo para mim. Você fica procurando culpados para as coisas que não estão fluindo, pastor. Parece que as coisas não estão fluindo lá na minha família, parece que as coisas não estão fluindo lá na minha empresa, parece que as coisas não estão fluindo lá nos meus negócios, não estão fluindo nos nossos sonhos. E às vezes, queridos, é porque aquela palavra, por isso que o salmista está dizendo, quer ter dias felizes, quer viver abundantemente, refreie a sua língua do mal. Ele está dizendo, corte esse círculo vicioso. Eu tenho para você um círculo virtuoso. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Como é que eu posso romper esse processo? Precisamos alinhar nossa mente, verdades que você e eu temos aprendido, que Deus somente tem te lembrado nessa manhã, viu? Verdades que eu e você temos aprendido ao longo dos anos. Romanos 2, versículos 2, está dizendo assim, não vos conformeis com este século, mas o quê? Mas o quê? Transformai-vos. Está dizendo, você pode ser transformado. Não é só a carcaça aí, essa carcaça está legal. Está legal, está legal, está legal. Tem uns que estão melhorzinhos, outros estão... Mas na média nós estamos ali, né? Mas você está falando do seu homem interior, transformai-vos. Pela renovação da vossa mente. Olha só, para que vocês experimentem, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Troca, 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 ele está dizendo troca. O salmista diz, troca as palavras. Romanos está dizendo, se vem do coração, você precisa trocar aquilo que está no seu coração. E aqui eu estou dizendo na sua alma, na sua mente, naquele lugar onde você toma as suas decisões, naquele lugar onde as suas emoções agem por impulso muitas vezes. Muitas das nossas decisões são tomadas por impulso. E Deus está dizendo para cada um de nós, é a hora de nós trocarmos esses pensamentos para nos transformar em fonte. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Filipenses 4 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, só tem coisa boa, gente, tudo que é de boa fama. Tem fofoca de boa fama? Tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, se há algo que você possa elogiar, seja isso o que ocupe o seu pensamento. E quando eu digo seja isso que ocupe, eu não estou falando somente das outras pessoas, não. Queridos, quantas vezes nós vivemos, o diabo vai colocando coisas, né? A gente vai tropeçando e a gente vai aceitando, dizer, eu sou um fracasso mesmo, eu sou um fracasso. Aí alguém fala assim, Davi, vai lá e faz assim. Não vai dar certo, não deu, eu já tentei fazer, eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, tira isso de lado. Você fracassou, mas você não é um fracasso. Você errou, mas você não é um pecador, porque o Senhor já te fez santo. Você ofendeu, mas você não é um maluco que quer matar sua esposa. Isso é para nós mesmos, para levantar o nosso moral, dizer, se alguma virtude, se algum louvor, a respeito de você, Gilberto, pense nisso.
a respeito de você, Davi, pense nisso. Mas ele está dizendo sobre todas as coisas. Se há algum louvor, no lugar lá onde você trabalha, pense nisto. Ah, mas eu ganho tão pouco, pastor. Eu ganho uma miséria, mas o Senhor tem sustentado a sua vida através daquele lugar. Pense nisto. Você não padece necessidade, porque o Senhor colocou aquele lugar para te suprir. Pense nisso. Pense que você pode fazer diferença naquele lugar e fazer aquele negócio crescer. Pense nisso. Meu chefe é um bruto, é um insensível. Ele fala, não pense nisso. Pense que Deus pode usar a vida dele. Pense que ele pode enxergar você, mesmo ele sendo bruto, ele pode enxergar que você é uma pessoa tratável e amável. Pense nisso. Está dizendo isso. Ah, queridos, o desafio para a nossa vida é nós alinharmos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é o desafio para nós desse ano. Se queria uma palavra, esposa, prática, é isso aí. Um círculo virtuoso. Palavra de Deus, Hebreus 4, 12, só texto que você já está acostumado. Mas Deus está reavivando a nossa memória, está dizendo assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos de Deus. À medida que você vai alinhando a sua vida e as suas palavras, você vai crescendo em fé. A turma estava andando com Jesus. Teve um momento que eles foram confrontados por uma fraqueza em fé. Jesus dá uma palavra para ele, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, está dizendo o quê? Se alguém o quê? Se alguém disser a este monte, você começa a alinhar sua mente com o que Deus fala, e você vai crescendo em fé e em ousadia, até você entender profundamente versículos como esse. Se alguém liberar a palavra sobre este monte, diz o texto, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Você acredita que você pode mudar as situações, os obstáculos que estão à sua frente? Você olha para 2023 e vê obstáculos, você vê obstáculos na economia, você vê obstáculos no governo, alguns estão chateados. Você tem direito de ter chateado, outros estão felizes, tem gente que está feliz. Gostava lá. Não importa quem você é, mas você vê obstáculos na sua vida. Esses são os seus montes. Essas são as suas montanhas. O que você vai fazer? Você vai ficar falando, nossa, que montanha, não dá para passar para o outro lado. Não vou conseguir dar conta de vencer esse problema. Você vai continuar dizendo, não vou conseguir juntar minha família de novo. Não vou conseguir isso, não vou... Ou você vai dizer, ouvir a voz de Deus, se você disser a esta montanha, sai daqui, transporta-te para o mar, e não duvidar em seu coração. Amém, queridos? É isso que a palavra de Deus diz. Portanto, o nosso desafio é aprendermos. Eu quero terminar aqui. Deus tem compromisso com a sua palavra, queridos. E Deus tem compromisso
com a nossa palavra, quando a nossa palavra está alinhada com Ele. Eu não te chamei aqui para estimular, para mexer com o seu coração, não. Deus te chamou aqui nessa manhã para dizer, neste ano, esse ano de 2023 pode ser um marco de virada na nossa vida. Pode ser que há 2, 3 anos atrás, Deus já falou isso com você e você já começou. Mas esse ano 2023 é para dar um up nessa história. É para dar um up nessa história. Vamos trocar esse círculo vicioso por outro círculo virtuoso. Vamos aprendermos a ouvir a voz de Deus. E é a prática, queridos. Aqui, você já entendeu, né? O poder da palavra de Deus e o poder da sua palavra. Da minha palavra, quando estamos alinhados com Ele, com os pensamentos dEle. Então o salmista está dizendo uma coisa simples. Para. O salmo podia dizer assim, quer ser feliz? Para de falar bobagem. Simples assim. Para de falar negativamente. Para de falar do caos. Eu vou ler alguns textos daqui rapidinho para você. Provérbios 21, 23 diz assim, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Malaquias 2,17 diz assim, nós estávamos conversando sobre esse texto, eu e a esposa ontem à noite. Vocês enfadam o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que te enfadamos? Nisto que vocês pensam. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E é desses que Ele se agrada. Deus está dizendo assim, vocês me cansam com esse negócio. Vocês me cansam quando vocês olham para o ímpio e dizem assim, Senhor, por que está prosperando? Sabe, pastor, às vezes é melhor a gente fazer a coisa errada, porque as coisas erradas às vezes dão mais certo. Eu vi o João, a Maria, o Ciclano e o Beltrano fazendo, e dá certo. Deus está dizendo, você está me cansando, sujeito. Eu estou ficando cansado de você. Eu estou ficando cansado dessas palavras negativas. Mateus 12,16 diz assim, digo-vos que toda a palavra frívola, o que é frívola? Frívola é inútil, fútil, que não tem valor, aquelas coisas que de vez em quando a gente fala. Diz o texto aqui, essas coisas. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ai, pastor, que dureza, hein? Mas é mesmo. É para cair a ficha. É para a gente sair daqui dizendo assim, esse negócio é mais sério do que eu pensava. É para a gente sair daqui falando, caramba, eu não tinha ideia, mas eu sou fruto daquilo que eu estou falando. Eu preciso mudar esse negócio aí. 2023 me aguarde. 2023 me aguarde. Que eu quero mudar aquilo que sai da minha boca. Provérbios 12:18 diz, alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é como medicina que cura. Você muito falar, muitas vezes você ofende gente, cutuca gente, destrói filho, destrói esposa, destrói governo, destrói isso, destrói aquilo. Falar demais. Essa palavra é tão pertinente nesses dias, queridos. Deus está nos dando oportunidade de ser
nesses dias, luz para este mundo. E a igreja entrou numa onda, numa vibe de começar a mandar ofensa para tudo quanto é lado, tagarelice. Tagarelice. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmita o quê? Graça aos que ouvem. Está dizendo que aqueles que te ouvem não podem se sentir acusados. E é engraçado, né? Esse negócio da internet, parece que a gente ficou mais... Como é que se diz? Corajoso, né? Uma vez eu vi como é que fala? Um videozinho, talvez alguém já tenha visto aí. Uma barreira assim, uma grade, cachorro de um lado, cachorro do outro. E eles quase se matando, do lado, aquelas caras, pitbull e tal. Aí o cara pega e tira a grade. Aí eles ficam assim. Quantos viram isso aí? Parece nós aí na internet. Acho que a gente ficou meio corajoso. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não conta para ninguém, tá bom? Eu sou uma pessoa que não fala nada na internet. Mas um dia eu estava vendo os negócios lá, eu não aguentei e mandei. Plá! Depois falei, quem é esse aí? Porque a gente se alimenta das palavras. E as palavras alimentam o nosso coração. E o nosso coração devolve as palavras. Você está aqui? Não saia da sua palavra nenhuma palavra torpe. Números 14, 28. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Esse texto aqui fala de um episódio, sabe o que, queridos? Que a turma mostrou incredulidade à promessa de Deus. E diz o texto lá em Números, que o povo começou a murmurar. Somente Josué e Caleb não murmuraram quando eles foram ver a terra da promessa, a terra da promessa, a terra da promessa, para onde eles estavam indo, você está indo para algum lugar, e aí no meio do caminho eles começam a falar palavras de murmuração e incredulidade. Pois sabe o que Deus falou? Deus falou assim, então tá bom, diga a vocês que eu vou fazer com vocês exatamente aquilo que vocês estão falando. A partir de agora, os acima de 20 anos, vão perecer no deserto, não vão entrar na terra, exceto Josué e Caleb. Você quer isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida. Deus está nos dando oportunidade, dizendo assim pelo salmista, você quer ter dias felizes? Refreie a sua língua do mal. Refreie a sua língua, você vai ver outros frutos na sua vida. Você quer mudar a atmosfera da sua casa? Você quer mudar os resultados dos seus negócios? Você quer mudar o nível da sua vida espiritual? Você quer melhorar os seus relacionamentos? Será que você quer trocar a frustração por satisfação? Será que você quer alcançar objetivos? Você quer curar relacionamentos que foram rompidos? Quer transformar a sua vida? Ele diz, mude o seu padrão de conversa. Vamos terminar. Os irmãos podem subir, que já deu o horário que eu tinha que acabar. Cadê os irmãos da música? Pode subir. Mude seu padrão de conversa. Sabe uma coisa que a gente pode fazer? A gente não gosta muito disso. Eu não sei quanto você, eu não gosto. Nós não gostamos muito de ser repreendidos, gostamos? Eu não gosto. Eu não gosto quando eu estou falando uma coisa negativa e minha esposa fala assim, não fala isso aí não. E marido ainda que é metido a besta, que nem uns que eu conheço, assim, pensa que eu não sei? É? Mas sabe o que a gente pode fazer? Você pode fazer
Um pacto hoje, nessa noite. Essa palavra é simples. Tudo isso para dizer uma única coisa. Você pode começar esse ano de uma forma diferente. Você pode decidir no seu coração fazer um jejum. Que tá? Um jejum de palavras negativas. 7 dias. 7 dias. 7 é o dia é o número da perfeição, né? Irmãos que estudam a Bíblia aí. 7 dias. Faça uma aliança com seus lábios, dizer assim, não vou falar. Não vou falar. Palavras negativas. Vou pôr um freio na minha boca. Você pode fazer esse compromisso aí no seu lugar, você sozinho. Ou quem sabe você, não sei quantos você, eu já vi irmãos, acho muito legal isso que eles fazem. Os irmãos que querem se incentivar a emagrecer, às vezes eles fazem um acordo entre eles. Quem emagrecer mais, em um mês, vai ganhar R$1.000. Aí eles juntam uns 5 caras lá e fazem essa apostinha aí. E aí por causa é um acordo, é um pacto, né? E aí os carinhas emagrecem. Tem sempre um que ganha o R$1.000, né? Eu acho legal isso. Ajudar uns aos outros. Quem sabe a gente não pode fazer um pacto lá dentro de casa? Fala assim, gente, porque a gente não gosta de ser repreendido. Mas se a gente fizer um acordo, quem gosta de ser chamado de gordo? O gordo, se emagrecer aí, né? O cara fica bravo, não fica? Mas se ele faz um acordo desse com os amigos, fica legal, não fica? Então quem sabe a gente não pode fazer um acordo lá dentro de casa e falar assim, se eu falar alguma coisa negativa, você me chama atenção? Se eu falar alguma coisa que não presta, mesmo que seja realidade, você me chama atenção? Filho, você me chama atenção? Pai, você me chama atenção? Dizem que os processos de mudança acontecem assim com rompimentos de barreiras, né? Quem sabe não vai nos ajudar? A palavra dessa manhã, para este ano é isso. Quer ter dias felizes? Deus tem algo poderoso para a nossa vida, queridos. Deus está dando a mim e a você um instrumento poderoso para a mudança do clima naquela casa, para a mudança no clima daqueles negócios, para a mudança do clima naquele grupo que está tão difícil, para a mudança dos resultados. Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu tenho tantos textos aqui para ler, mas eu quero só ler um. Isaías 57, 19. Olha só, Deus havia mandado através do profeta dizendo, nação rebelde, vou colocar vocês sob disciplina, vou trazer os caldeus e subjugar vocês. E às vezes a gente vê o julgamento vindo, a gente fica, ai, as pessoas tomam decisões erradas e a gente tem que padecer. Mas no meio do julgamento, Deus para tudo e dá uma palavra aos que são fiéis e arrependidos. Deus dá uma palavra de consolo. E Ele diz assim, porque vocês têm tido esse comportamento de arrependimento, de reconhecimento. Versículo 19 do capítulo 57 diz assim, como fruto dos teus lábios, dos seus lábios, criei a paz. Ele está dizendo assim, não importa o que vierá sobre a nação, mas quanto a vocês, eu criei a paz, como fruto do que vocês falam, paz para os que estão longe, e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei.
Deus está dizendo aqui para cada um de nós, não importa o que você está vendo lá fora, não importa se você está vendo o caos, comece a liberar palavras de Deus, palavras criativas. A palavra de Deus diz assim: como fruto daquilo que vocês falaram, eu trarei paz, disse para a nação. Paz para você, para os que estão perto e para os que estão longe. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, amém, queridos? Então esse é o desafio de Deus para esse ano, para a sua vida. Simples. Se você não entendeu nada, ou não guardou, entendeu, mas não guardou, você já sabia, não importa. Mas se você recebeu somente isso, só uma coisa que Deus está falando conosco nessa manhã: quer ter dias felizes? Cuida dessa sua boca aí, santa. Cuida disso aí que você está falando aí, meu filho. Cuida disso aí, crente. Vocês são a luz do mundo. Não se pode pôr uma cidade que é acesa, você não pode esconder ela. Está falando da nossa luz lá para o mundo, para a internet, para o povo, para o governo, para os cidadãos. Eles falam: não se pode esconder um candeeiro que é dentro da casa e colocá-lo debaixo da mesa. Vocês foram chamados para ser luz, lá em casa ou fora de casa. Vocês foram chamados para ser testemunho para as nações. A sua vida é luz. Por onde você andar, o clima tem que mudar. Você entrou, a palavra de Deus entrou, a luz entrou, a forma de falar entrou, a ponto das pessoas ficarem constrangidas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Senhor, vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. E nós te pedimos que a unção do Espírito Santo, Pai, que convence os nossos corações, essa unção, essa autoridade repouse sobre a nossa vida, para nós tomarmos posição, Senhor. Tomarmos decisão de mudança, de dependência do Senhor, de humildade, de saber que nós realmente temos errado nisso, Senhor. Eu tenho errado nisso, Senhor. Em primeiro lugar, peço que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê a tua unção, Pai, para mudar aquilo que estamos falando, para mudar as sementes que estamos lançando, Pai. Nós temos aprendido que palavras são sementes, e nós queremos mudar a semente que nós temos lançado. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós aqui, Pai, que a gente possa terminar esse ano dizendo: eu mudei meu padrão, eu mudei o meu padrão, eu mudei o meu padrão de incredulidade, eu mudei o meu padrão de julgamento, eu mudei o meu padrão de tratamento. Senhor, toca a nossa vida nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.